Ok, gente, vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Muito bem. Então, nossa aula de hoje vai ser a introdução aos livros poéticos, né? Livros poéticos, nós vamos trabalhar dos livros bíblicos e vamos trabalhar os livros poéticos do Antigo Testamento. Nós estamos nesse curso de introdução ao Antigo Testamento, né? Antigo Testamento 4, que são os livros poéticos, ok? Então, vamos ler o primeiro livro que nós vamos considerar, o livro de Salmos, conhecido como Inário de Deus, ou Inário do povo de Deus, ou Inário que Deus deu ao seu povo, ok? Muito bem. Quanto ao título do livro, nós vamos considerar os seguintes aspectos. Primeiro, os títulos em hebraico. Os títulos em hebraico, eu tenho a palavra Tihelim. Essa palavra hebraica, ela significa louvores, canções, né? E geralmente ela está associada ao Espírito Santo, ao papel do Espírito Santo em nos designar os louvores inspirados para a adoração a Ele. E a outra palavra que aparece no livro de Salmos é a palavra Tifelot, né? A palavra Tifelot significa orações, né? Ou seja, tanto é um livro de orações quanto é um livro de louvores. É importante a gente pontuar isso no livro dos Salmos, né? O livro de Salmos, nós tivemos um preâmbulo, quando a gente considerou o livro de Jó, sobre a literatura poética de modo geral, e boa parte do que poesia é para o hebraico, você se encontra no livro de Salmos. Então, Salmos, nesse sentido, é um livro de louvores, mas também é um livro de orações, ok? Então, livro de louvores, um livro de orações. Então, as orações chamadas de Tefilot de Davi, filho de Jessé, encerrou no Salmo 71, versículo 20, né? É dito lá, nesse texto lá, do Salmo 71, versículo 20, que as orações de Davi, filho de Jessé, encerrou. Muito bem. Já o título grego é o título grego psalmoi, cânticos. E é interessante porque a palavra psalmoi é traduzida como cânticos, porque é de fato o sentido de louvores, né? No sentido de louvores. Psalmoi tem a ver com o sentido de louvores. Quando você abre, por exemplo, Mateus capítulo 26, versículo. Mateus 26, versículo 26 até o versículo 30. O versículo 30, de modo particular, diz: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A palavra aqui não é hino, não é meramente um hino, mas um salmo. E tendo cantado um salmo, foram para os Montes das Oliveiras. Você encontra Paulo e Silas na prisão cantando louvores a Deus. A palavra lá, cantando louvores, é a palavra psalmoi, a palavra salmos, não é? E quando Paulo escreve a carta de Efésios e a carta de Colossenses, lá no capítulo 3, em Colossenses, e capítulo 5, em Efésios, ele diz que a igreja deve louvar a Deus, habitar na igreja a palavra de Cristo ricamente, de uma maneira muito, muito peculiar, né? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Essas três palavras, elas não são três palavras diferentes, são três palavras que apontam para o saltério, para os salmos. A palavra espiritual que aparece lá, a palavra pneumatikos, ela é um adjetivo que qualifica os substantivos anteriores. No caso, a palavra salmos, a palavra hinos e a palavra cânticos é uma referência aos títulos dos salmos que há no Antigo Testamento. Então, posso dizer assim, louve a Deus com salmos. Louve a Deus com salmos. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? O que foi, filho? Tinha alguma coisa? Não, professor. O que é? Fala. Tá de quê? Não. Tem certeza? Sim. Quer tomar um remédio? Não. Daqui a pouco eu vou dar o remédio, viu? Sim. Viu? Quando é 7h30, você me avisa. Tá, então deu para entender aqui, não foi, gente? Desculpa que é o Lucas aqui. Não se preocupe não, professor. Vamos Não lá. é necessário.
Vamos continuar aqui, eu vou seguir, tá? As características dos salmos é outro aspecto que a gente precisa considerar quando a gente estuda o livro do Saltério, as características dos salmos. Primeiro, há 1000 anos de história na produção do Saltério. Então, você tem no Saltério 1000 anos de história em relação aos salmos. Outro detalhe é que os salmos, eles estão sempre associados a algum instrumento musical veterotestamentário que acompanhava a legislação do culto, a chamada lei cerimonial litúrgica. A lei cerimonial litúrgica do Antigo Testamento, ela tinha o uso de instrumentos, inclusive há indicações no Saltério de palavras que indicam instrumentos, notas musicais, como cantar, que estilo cantar, que melodia usar, né? Então, é algo muito interessante você ver no livro dos Salmos. O livro dos Salmos também ele é bastante citado no Novo Testamento. Por exemplo, você pega... Eu tenho um livro chamado... o nome do livro, rapaz, sobre Salmos. Sobre Salmos, um livro espanhol. O título do livro é O Inário do Povo do Pacto, o Inário do Pacto de Deus, o Pacto do Inário do Povo de Deus, Salmos, o Inário do Pacto de Deus, alguma coisa assim significa o livro, né? E nesse livro, salvo engano, é o Fran Van Dursen, um teólogo holandês, um pastor reformado holandês, ele lembra que a oração de Maria, ela tem mais ou menos uma média ali de 70 salmos citados. Então, não é uma oração a esmo, né? Mas ela tem vários salmos citados ali na oração de Maria, né? As palavras do Cristo sempre são palavras salmódicas, são palavras extraídas dos salmos, palavras do saltério, né? Especialmente ali no momento da crucificação, sua paixão e tudo mais. Então, ele vai citando muito o Antigo Testamento, especialmente os salmos. E também, os salmos, ele relaciona a nossa resposta a Deus. E aqui eu remonto ao artigo que eu mencionei na aula anterior para vocês, que eu preciso, inclusive, disponibilizar lá no grupo, eu vou disponibilizar ele. O artigo que trata sobre do Karl Bosman, que trata da relação entre os salmos como resposta de Deus, né, e a pergunta humana, ou a resposta de Deus e a resposta do homem em relação aos salmos. É bem interessante, né? No momento que o homem ora a Deus, ele produz salmos, louvores a Deus, nesse sentido do Velho Testamento. E a resposta de Deus que o homem dá através da revelação divina também é um salmo. Então, é bem interessante essa questão. Então, ao relacionamento da nossa resposta a Deus no saltério. E também é um livro sensorial, ou seja, é um livro dos sentidos, é um livro que fala aos sentidos, que fala ao coração, né? É um livro do coração. Já Provérbios, como nós vimos na aula anterior, Provérbios é um livro da mente, né? É um livro da mente. As diferenças que você encontra em capítulos, por exemplo, no texto maçorético hebraico é uma forma, o texto da Septuaginta é outra forma, né? Inclusive, a Septuaginta tem um salmo que é colocado a mais. Este salmo colocado a mais, você vai ver refletido lá na Bíblia católica, ok? Então, o texto maçorético e o texto hebraico são bem distintos nesse sentido, né? O texto maçorético, né, que é o texto hebraico, as assinaturas elas são numeradas, ou seja, cada assinatura são numeradas, ou seja, os títulos são numerados, né? Já na Septuaginta, a tradução em português, os títulos não são numerados, né? Você pega os títulos que pertencem ao texto original, né? Por exemplo, você pega aí o salmo, você pega um salmo bíblico, aí um salmo da palavra de Deus, vamos pegar aqui o salmo de número 12, né? Aí a gente vai ler, vamos ler o salmo número 12, aí você começa lá, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos e parceiros fiéis entre os homens, entre os filhos dos homens. Na verdade, o texto começa lá em cima, né? Ao mestre de canto, para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Então, esse título que está aqui, ele pertence ao texto original. No texto maçorético, o título é numerado. No texto em português, o título ele não é numerado. A gente chama de assinatura, né? Assinatura que é quando o cara coloca lá no título quem é a autoria do salmo, né?
Então, esse é um detalhe importante. Alguma pergunta? Não, né? Não, Ok. Seguindo aqui. Agora, quais são os diferentes tipos de salmos? Vocês conhecem, Dalvaci? Você já pesquisou, viu quais são os diferentes tipos de salmos? Na apostila lá, conseguiu dar uma olhada nisso? sim, olhei. Então, há vários tipos de salmos, né? Diferentes tipos de salmos, né? É verdade. Por exemplo, nós temos salmos de louvor, nós temos canções de ações de graça, nós temos salmos reais, nós temos salmos de sabedoria e temos salmos em memória. Aqui, Memória. oi. Não, só repetir. Ah, tá. Um detalhe importante, eu mencionei na aula anterior, um livro chamado Leia a Bíblia como Literatura, do Cássio Murilo Dias. Esse livro do Cássio Murilo Dias, ele tem um capítulo lá que ele apresenta uma tabela de todos os tipos de salmos que existem. E oferece esquema básico para você analisar a forma, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Então, salmo de louvor, canções de ações de graça, salmos reais, salmos de sabedoria, salmos de memória, salmos de lamento, né? Salmos imprecatórios, né? Então, esses são os tipos de salmo que a gente tem. Quais são alguns dos seus salmos favoritos? Você já pensou? Qual é o meu salmo favorito, né? Eu gosto do Salmo 42, eu gosto muito do Salmo 137, eu gosto do Salmo 34, né? Eu gosto do Salmo 23, eu gosto do Salmo 100, né? São salmos que eu gosto, que eu tenho, né? São salmos favoritos, salmos prediletos, por assim dizer, né? Então, qual é o seu salmo favorito? Aquele salmo favorito que você tem, ele tem uma forma, ele tem uma estrutura literária, ele tem uma maneira de exprimir a verdade do evangelho nele, né? Então, vale a pena a gente conhecer sobre isto, ok? Então, a estrutura dos salmos é essa aqui, tá, gente? Então, são 5 livros, eu mencionei isso na aula passada, retomo novamente. Então, são 5 livros, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, né? Se você pegar a sua Bíblia, né, de modo geral, a Bíblia que é a ARA, por exemplo, o ARAC, eu não sei se a ARAC tem, faz tempo que eu não olho a ARAC, não sei se a Cordia Fiel também coloca, mas eu sei que a ARA, ela separa os livros direitinho lá, antes de começar cada livro, né? Então, o livro 1 vai do capítulo 1 ao capítulo 41, o livro 2 vai do capítulo 42 a 72, o livro 3 vai do capítulo 73 a 89, o livro 4 do capítulo 90 ao 106, e o livro 5, o capítulo 107 a 105, né? Se eu fizer a análise como faz o Carl Bosman, olhar o livro de Salmos como uma unidade, em um certo sentido, ele é um livro só. Mas se olhar de maneira fragmentária como ele foi produzido, ele é um livro que tem 5 livros dentro dele, né? O Saltério é um conjunto de livros, é uma mini biblioteca que você tem no Antigo Testamento. Essa mini biblioteca é composta de 5 livros, ok? Alguma pergunta aqui, gente? Não, professor. Vamos seguir aqui, né? Pode seguir. Então, por exemplo, o Salmo 41, versículo 13, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade e eternidade, né? É quando você tem lá o Salmo 41 é um encerramento do primeiro livro, tá vendo? Então você vem Salmo 41, deixa só, alguém levantou a mão. Pode falar, abre o microfone. Conseguiu? Não estou ouvindo. Ok, levantou a mão, vai. Abre o microfone.
Professor, eu sou a professora Valdete, que eu mandei a mensagem para o Oh, senhor. sim. Tá bom? Eu vou ser bem rápida, porque eu estou achando que eu não vou fazer nada, porque eu estou vendo, eu até mandei uma mensagem aí para o senhor, e eu vi que só tem 2 alunos, o Roberto e a Dalvaci, né? É, E mas eu preciso. o Roberto não Ah, é do curso. O Roberto ele está a convite meu, entendeu? sim, sim. Então, aluno mesmo só tem a Dalvaci, né? Só da bacia. Então, eu acredito que o que eu ia comentar com a turma não vai ser possível, porque só Dalvaci não tem como ela resolver só. Mas, assim, já vou dizendo, Dalvaci, que eu estou acompanhando também os componentes curriculares, e minha parte de formação são as práticas avançadas, certo? Sim, E eu já vou, na próxima semana, vou entrar já com nova prática, certo? Então, se tivesse mais gente, eu ia pedir uns minutinhos, professor, mas nesse caso não vai dar, só você vai estar, fica, né? Então, eu vou tentar conversar no grupo, tá bom? tá Mas, certo. É porque o pessoal sobre. chega um pouco mais tarde, professor, aqui. O pessoal Ah, chega um pouco, tá. entendeu? Então, mais ou menos que hora termina, professor? Assim, para mim entrar uma segunda vez. A minha aula ela termina 9 horas. Pronto, então assim, eu vou, como eu estou na faculdade, aí eu vou dar uma voltinha nas salas, né, que para mim conversar com os alunos aqui no presencial. Hum, Então, umas 8h40 assim eu entro, ver se tem mais gente, tá bom? O senhor pode não vou entrar. lhe incomodar, Não, tá bom? pode entrar. Porque Olha, eu pode entrar. preciso, né, combinar com eles, aí como estão aí, fica bem melhor, tá bom? Então, É, tá. olha, Desculpe. deixa eu dizer uma coisa. A senhora pode entrar, mas quando entrar, a senhora aciona, levanta a mão para poder permitir. Eu não estou vendo, não está vendo, não Aham. está sendo espelhado para mim, tá? Só isso. Sim. Tá bom, então. Obrigada. Tá, De até nada, um logo. abraço. Voltando aqui, né, gente? Então, veja bem, o capítulo 41, versículo 13, diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Então, você tem aqui o primeiro livro sendo encerrado. Tomar um remédio, Lucas? Hum? São 5 livros. Ele está falando que são 5 livros. Vamos lá. Muito bem, seguindo aqui, gente. Já o Salmo 72, versos 19 a 20, é o encerramento do segundo livro. Tá vendo? Ó? Bendito seja Deus, seja o glorioso nome para sempre. E que toda a terra seja preenchida com a sua glória. Amém, amém. Terminaram as orações de Davi, filho de Jessé. Então, aqui você tem o encerramento do segundo livro. Então, do primeiro livro ao segundo livro, você tem todo o saltério de Davi. Todos os salmos são de Davi. Terceiro livro. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Você nota que é exatamente o mesmo refrão, o mesmo verso, né? Salmo 89 e 52, indicando, isso é uma fórmula de encerramento do livro, né? De um livro para o outro, ok? Então, é o terceiro livro encerrado. O quarto livro encerra lá no Salmo 148. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, que todo povo diga amém. Louve o Senhor. Novamente, o mesmo gatilho, por assim dizer, que termina um livro e vai iniciar o próximo. E aí, o quinto livro termina no Salmo 150, versículo 6. Veja o que diz. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então, a temática do louvor de migração, bendito seja o Senhor, e ele seja louvado, bendito seja o Senhor, e ele seja louvado, é um salmo migrando para o outro no encerramento. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Sem dúvida. Seguinte. Então, a estrutura dos salmos, os livros, você tem aqui, né? Então, os livro 1 e o livro 2, né, que compõem o capítulo 1 e o capítulo 2, foi escrito principalmente por Davi,
o capítulo 73 a 89, principalmente por Asaf, e o capítulo 90 ao 106, por alguns desconhecidos, o capítulo 107 a 150, por muitos, por Davi. Como surgiram essas divisões? Essa é a pergunta, né? Como surgiram essas divisões? As divisões dos livros surgiram de cada livro do Pentateuco. Gênesis e Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por exemplo, Gênesis está aí no primeiro livro, que começa com um homem perto de uma árvore, em Gênesis, né? A fúria das nações, no capítulo 2, né? Perto do fim, vemos o salmista como um peregrino, que é o caso aí que você vai ter lá de um homem que é expulso do Jardim do Éden, e você vai ter lá o querido Abraão sendo como um peregrino no mundo. Né? Salmo 39, verso 12. Êxodo, agora, compreende o segundo livro, né? Começa com uma sede de Deus, né? No Salmo 42, ou seja, o povo começa a querer conhecer a Deus, né, lá em Êxodo e tudo mais, e começa em uma oração pela salvação de Deus contra uma nação ímpia, né, que oprime o povo. Okay? Alguma pergunta? Alguém levantou a mão. Pode falar. Abre o microfone. Não, foi sem querer aqui. Apertou sem querer, foi? Ok. Livro terceiro. É o livro segundo ainda, né? Ele termina com Deus como uma rocha e seu refúgio, né? É o caso do Êxodo, também termina dessa forma. Terceiro livro, Levítico, começa com a promessa da bênção de Deus para aqueles que são puros de coração. Salmo 73, que é quando você olha para o ímpio, inveja o ímpio e tal, mas ele vai ter todo o processo de Deus na vida dele. Levítico vai trabalhar isso, né? Purificação da vida, né? Livro terceiro, ele termina com a aliança davídica, né? Salmo 89, ele termina com a aliança davídica, e Levítico, ele exalta uma aliança com o rei vindouro, né? Ok, Números. Números começa com a oração de Moisés e um lembrete da fragilidade do homem, Salmo 90, né? Salmo 90 começa dessa maneira, no terceiro livro, em Números, né? E aí o Salmo 90 vai fazer menção a isso. E termina também com a confissão de pecados, bem como na estrutura da Torá, né? E aí eu tenho agora Deuteronômio. Deuteronômio começa com o lembrete da fidelidade passada de Deus, no Salmo 107. E aí, no Salmo 119, dá ênfase especial à palavra de Deus, à lei de Deus, que Deuteronômio repete. Então, Deuteronômio repete a lei, o Salmo ele vai dar essa ênfase dentro dessa estrutura. Então, os rabínicos dizem que existem 5 livros de Salmos, porque Deus havia dado 5 livros a Moisés da lei. Então, com base nisso, se constituiu Davi o livro do Saltério. Alguma pergunta, gente? Não. Vamos seguir aqui, tá? Aqui eu já passei. Vamos lá. Estrutura dos Salmos. Livro 1. Capítulo 1 a 41, a gente conhece esse panorama, né? Então, do livro 1, você tem a palavra, o nome do Senhor, Yahvé, 278 vezes. Elohim, nesse primeiro livro, ele aparece apenas 15 vezes. No segundo livro, eu vou ter 196 vezes o uso da palavra Elohim, mas o nome Yahvé aparece apenas 32 vezes. No livro terceiro, ele usa Elohim 66 vezes, mas Yahvé aparece apenas 44 vezes. No quarto livro, ele usa a palavra Yahvé 105 vezes e Elohim 24 vezes. E no último livro, Yahvé aparece 235 vezes e Elohim 31 vezes. Ou seja, a ênfase no Senhor, Deus da aliança, Deus do pacto, em todo o saltério, aponta para uma teologia da aliança por trás dos salmos. E o nome Elohim, ele aparece para falar da grandeza desse Deus que é pactual, entende? Então, essa ênfase ela é muito nítida no livro dos Salmos.
Ok? Como começa o estudo dos Salmos quanto à sua catalogação de gêneros? Começa com esse homem chamado Hermann Kunkel, né? Hermann Kunkel, ele nasceu em 1862 e morreu em 1931. Ele era teólogo alemão, foi professor de Antigo Testamento na Universidade de Berlim, e ele classificou os Salmos em várias categorias diferentes. Ele foi fortemente influenciado pela hipótese documental de Wallusen. Wallusen foi um cara que criou a chamada hipótese documentária, né? Javista, eloísta, e assim sucessivamente, para vários documentos que compuseram o Antigo Testamento, né? Então, por exemplo, há livros do Antigo Testamento que só usa Elohim, então diz assim, essa aqui é uma fonte eloística. Há um livro que só usa a palavra Javé, então é uma fonte javista. Então, esse Wallusen, ele cria isso, e o Kunkel, ele vai aplicar isso ao saltério. Porém, como nós vimos, naquilo que se esperava comumente o nome Elohim, você encontra mais o nome Yahvé presente, predominante. Então, a teoria das fontes cai por terra você estudando o saltério como uma unidade. Ok? Ele também pensava-se que os salmos datavam o período do Macabeu. Então, para ele, os salmos foram escritos no período macabeio. E a gente sabe que não foi, né? Porque ele vai falar do Salmo 137, e o Salmo 137 é no período babilônico, né? Um período babilônico, que descreve um período babilônico como um período que vai vir à frente, como uma profecia a ser cumprida, ou o período já vivenciado pelo povo da aliança no período babilônico. Então, não é um período macabeu, mais para frente, né? Ok, muito bem. Um outro cara que vai aparecer depois é um cara chamado Sigmund Mowinckel, né? Mowinckel, ele nasceu em 1884 e morreu em 1965. Ele lecionou na Universidade de Oslo, na Noruega. Ele desenvolveu ainda mais as ideias introduzidas por Kunkel. Ele desenvolveu com maior amplitude, por sinal, né? Olhava os salmos de uma perspectiva cultural, ou seja, ele olha os salmos como sendo um produto para o ambiente litúrgico. Teorizou o seu uso nos festivais de outono de Israel, em uma cerimônia anual que ele chamou de a entronização de Yahvé. Um cara que vai desenvolver essa ideia muito bem dele é um cara chamado Walter E. Crotch, no seu livro Introdução ao Antigo Testamento, publicado pela editora Hagnus. Inclusive, eu tenho esse livro. Eu comprei na época de seminário. E ele introduz isso. O Sigmund Mowinckel tem um comentário do livro de Salmos também, muito, muito interessante, onde ele levanta essas suas teorias, né? Eu também tenho, ou tinha esse livro, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu não localizo ele aqui. Ou ficou em Recife, ou ele foi emprestado e não voltou mais. Então, o Mowinckel, ele é um cara que vai desenvolver toda a ideia de forma, de estrutura para o saltério, né? Bem interessante isso aqui. Alguma pergunta aqui, gente? Não, pode continuar. Ok. A questão é, quando os salmos foram compostos agora? Veja, os salmos foram compostos conforme o texto de 1 Crônicas, né, 16, de 4 a 6. Designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, e a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Gesiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, né, Obed-edom e Jeiel, com aludes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Banaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, você vê lá que começa ali a questão da composição, né? Agora, dentro dessa estrutura que nós conhecemos, quando foi que os salmos foram coletados, ou seja, juntados como um arranjo de livros, né? Então, você tem ali 2 Crônicas 29 e 30, diz assim, então o rei Ezequias e os principais ordenaram os levitas que louvassem o Senhor, que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então, você via que já tinha uma coleção já existente de saltério para ser cantado no culto, ok? E aí você tem o Salmo 117, versos de 1 a 4, um outro local onde eles foram coletados os salmos, né? As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembramos de Sião, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções,
os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai algum canto num dos cantos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha. Então, a gente sabe aqui que começa essa estrutura de que eles fizeram o saltério não em outro lugar, a não ser dentro dos muros da cidade santa, né? Análise literária. Esse é outro aspecto que a gente precisa conhecer sobre o saltério. Quando eu estudo saltério, há uma análise de como fazer um estudo do saltério. Então, por exemplo, na análise da forma, há vários tipos de forma, né? Era uma vez, um tempo. Aqui é a forma literária de você conhecer uma história infantil, uma história de personagens específicos. Outra forma, portanto, seja resolvido. Aqui é um memorando, é uma maneira de escrever mais formal, né? E aí, querido João, aqui é uma carta mais pessoal. Então, a análise da forma me ajuda a entender o documento que eu estou lendo, ok? Então, nós vamos trabalhar agora a análise da forma. Ok? Na análise da forma, eu vou ter a forma de lamentos. Os lamentos. O lamento, ele pode ser individual ou ele pode ser da comunidade. O lamento envolve também canções de ações de graças, ação de graças individual, ações de graças de comunidade, celebração e realeza de Yahvé e canções de Sião. Aí você tem lamento, canções e louvores de ações de graça, aí você tem também os salmos reais, os salmos de sabedoria e o salmo de instrução, ou salmos de Torá. Então, vamos lá, salmos de lamento. No salmo de lamento, eu vou ter o seguinte, constituir o maior agrupamento de salmos. Um terço de todos os salmos são compostos de salmo de lamento. Eles não são iguais às lamentações. Lamentações é um cântico fúnebre para Jerusalém, então quando eu leio Lamentações de Jeremias, é diferente de ler o salmo de lamento, tá? Os salmos de lamento expressam fé em meio aos tempos mais angustiantes que o povo passa. Existem duas categorias de salmos de lamento. Primeiro, os lamentos da comunidade, quando a igreja lamenta uma grande catástrofe, uma grande miséria. E lamentos individuais é quando um indivíduo que pertence a uma comunidade lamenta especificamente por um problema específico que ele está enfrentando e pessoal. Então, o lamento geralmente contém os seguintes elementos. Quais são os elementos que tem no lamento? Invocação a Deus, queixa em meio à angústia, pedido a Deus, um pedido de vingança contra o malfeitor, a confissão de pecado, um protesto de inocência, um voto de louvor após a libertação esperada, a expressão de confiança em Deus e o louvor de ações de graças. Então, vamos lá, o Salmo 13. O Salmo 13 coloca lá, título do Salmo, ao mestre de canto, um Salmo de Davi. Ele tem uma invocação. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Ele tem uma queixa. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Há uma petição. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Essa estrutura, ela é uma estrutura de salmo de lamento. Há uma petição novamente, versículo 4. Para que eu não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. A expressão da verdade, ele vai declarar a verdade sobre Deus. No tocante a mim, confio aonde? Na tua graça. E aí ele coloca a gratidão, né? Aí ele regozija-se meu coração na tua salvação, né? A expressão da verdade. E a gratidão. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Essa é a ideia do Salmo de lamento. Alguma pergunta sobre o Salmo de lamento, gente? Não. Não tem, né? Vamos lá. Orações imprecatórias. Salmo 56, verso 7. Só quero trabalhar isso aqui, 6 e 7, né? Ajuntaram-se, esconderam e se espionaram os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Aí diz, dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira.
Aqueles, por exemplo, há igrejas como a nossa igreja aqui, ela canta somente os salmos no culto, né? Porque nós entendemos que o culto a Deus tem que ter apenas os salmos, nem outra música, só os salmos. E as pessoas dizem, como é que eu posso orar um salmo imprecatório, um salmo dessa natureza, de você orar, pedir o juízo de Deus sobre a iniquidade dos homens? Como é que você pede para Deus manifestar sua ira contra os homens? Bem, como é que você não... Eu não me sinto confortável em cantar um salmo imprecatório. Como podemos justificar as orações imprecatórias da Bíblia? As orações em que a Bíblia apresenta que você ora para que Deus traga vingança, traga juízo sobre aqueles que não servem a Ele e não o temem. Então, vamos lá. Um exemplo que a gente tem aqui é a oração do Pai Nosso como oração imprecatória. Semana passada, uma jovem, ela mandou uma mensagem para mim, fez, pastor, eu ouvi um pastor pregando na igreja em relação aos salmos imprecatórios e falando que a oração do Pai Nosso é uma oração imprecatória. Eu não consigo entender como é que é isso. Eu expliquei como é que é. Você tem aí, venha o seu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Quando eu peço que o reino de Deus venha, eu estou pedindo para que os outros reinos, mudando os ímpios que não os servem, sejam desfeitos. Que o juízo divino caia sobre os reinos que não glorificam o Mestre, que não glorificam o Senhor. Isso é uma oração imprecatória. A igreja evangélica, de modo geral, perdeu o contato com isso de maneira muito agressiva. O Catecismo de Heidelberg, quando vai comentar essa expressão do Pai Nosso, ele é muito claro sobre isso. O Catecismo de Heidelberg ele vai dizer assim, olha, o saltério, né, no caso, o salmo imprecatório, a oração imprecatória aqui do Senhor, eu digo que ele traga juízo sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho e aqueles que rejeitam a sua palavra, rejeitam o seu reino. Então, essa é a questão da oração imprecatória. Alguma pergunta, gente? Não, professor. É bem interessante isso aí. É interessante? É. Já tinha ouvido falar disso, irmã Dalvaci? Não, assim não, mas eu oro. Quando nas minhas orações, eu falo mais ou menos isso, que sobre aqueles que não obedecem a Deus. Sim. Né? Somente agora, quando a gente ora por Israel, por exemplo, nessa guerra de Israel, eu falo isso, de que Deus estenda sua mão de juízo e justiça sobre aqueles que, de fato, perpetraram mal naquela nação. Pois é, com certeza. Então, isso é uma oração imprecatória, uma oração de juízo. Você pedindo juízo sobre aqueles que praticaram mal. Praticaram mal. Ô, irmã Dalvaci, tem quantas pessoas na sala de aula? Professor, eu acho que tem mais 8. Não, então agora. Sim, agora só tem eu e o Roberto. Somente, né? Só. Entendi. Não entrou Vamos seguir ninguém. aqui. Vamos seguir aqui. Salmo 51, verso 1. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de ter ido a Betseba, né? Ou de ter possuído Betseba. Tem compaixão de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, de acordo com a grandeza da tua compaixão, apaga as minhas transgressões. E aí você tem novamente o Salmo 51, né? Esse Salmo 51 sendo agora apontado nos versículos 2 e 3, né? E aí é interessante, porque ele vai olhar para a iniquidade dele, para a maldade dele, para o meu pecado, né? E é interessante como ele colocou, né? Como ele coloca de maneira muito curiosa. Eu coloquei essa tradução aqui em inglês para a gente poder pensar aqui como é colocado. Veja, ele diz assim, ele diz que é para, olha para a minha iniquidade, né? Para a minha iniquidade. E ele assim, quando ele fala assim, ó, ele usa o verbo lavar, né? No hebraico, essa palavra que tem lá no início, wash, né? Lavar, lava profundamente a iniquidade. Essa palavra iniquidade aqui, ela descreve aquilo que está mais profundamente arraigada na alma, tá? E a palavra no inglês, ela reproduz basicamente esse mesmo conceito, né?
O Roberto, que entende de inglês aí, pode dar uma ajuda aí a nós na palavra iniquity, né? É exatamente isso que você tem lá no texto original, né? E aí ele coloca lá para nós uma coisa que eu acho interessante, né? E aí ele lava-me da minha iniquidade, e aí ele assim, e deixa claro, me clareia, né? Do meu pecado, profundamente do meu pecado. Mas porque eu tenho conhecimento das minhas transgressões, e o meu pecado está sempre à minha frente, ou diante da minha face, né? Assim, contra você, né? Somente contra você eu tenho pecado, né? E pratiquei o mal, né? Diante de você, né? E aí, e tu serás justificado quando falares, né? E extremamente reto, né? Quando julgares. Então, essa linguagem do poeta descreve um salmo em que ele se coloca debaixo do juízo de Deus. Ok? Seguindo aqui. Mas versículos 5 e 6 diz assim: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazo na verdade, e no íntimo, e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Então, o Salmo 51, ele está trabalhando a seguinte estrutura: oração, restauração individual. Depois apresenta uma confissão, versículos 3 a 6. Depois ele coloca a oração por restauração, purificação do pecado, versículos 7 a 9. Depois ele coloca coração renovado, versículos 10 a 12. E aí ele continua, versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faça-me ouvir alegria, né? Alegria e alegria. Essa é a ênfase do texto, né? O texto hebraico, né? A alegria e alegria. Ou seja, a ideia de, como no hebraico não tem a ideia de superlativo, né? Então ele repete. Quando eu falo assim, você pega Isaías, né? Isaías 6. Eu canto santo, 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 é porque ele está enfatizando a santidade de Deus. Você faça-me ouvir a alegria e a alegria, ou seja, me dê uma alegria duplicada. Deixe os ossos que você quebrou se alegrarem. Esconda o seu coração dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Essa é a estrutura que o texto coloca para nós, ok? E aí a gente tem a seguinte questão, versículos 10 e 11. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renove dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aí eu tenho agora a continuação, né? Oração, restauração individual, versículos 1 e 2, confissão, versículos 3 e 6. E eu tenho oração por restauração, purificação do pecado, versículos 7 e 9, e coração renovado, versículos 10 e 12. E aqui eu tenho um compromisso, né? Versículos de 13 a 17. E o compromisso aparece agora. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me da culpa de sangue, ó Deus, o Deus da minha salvação. Então minha língua cantará a alegria da tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, para que a minha boca declare o teu louvor, pois tu não tens prazer nos sacrifícios, caso contrário eu te daria. Você não está satisfeito com o holocausto. Os sacrifícios de Deus são como o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. E aí eu tenho agora a última sessão, né? Então você percebe que a sessão ela vai se desenvolvendo e termina com a oração restauração nacional, né? E é interessante aí, ó. Ele, versículos 18 e 19, deixa eu abrir aqui o texto. Cadê? Salmo 51, versículo 18. Né? Então, tu te agradarás sacrifício de justiça, os holocaustos e ofertas queimadas sobre o teu altar, sobre são novilhos, né? Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, é restauração nacional. Ok? Alguma pergunta aqui, gente?
Professor, Pois aqui não. quando ele diz assim, em pecado concebeu a minha mãe. O senhor entende dessa... O que é que eu entendo dessa passagem? Sim, Veja, aqueles que não conhecem hebraico, né, eu digo suscetível de errar, que dizem que a mãe de Davi era uma adúltera. E interpretam o texto como se a mãe de Davi havia cometido um adultério e ele é fruto de um adultério. Na verdade, não é isso, né? Quando ele diz, eu nasci em iniquidade, ele está falando o seguinte, que ele nasceu com o pecado, DNA do pecado. Aí está a ideia de que ele herdou o pecado adâmico, né? Que Adâmico. é a ideia da É queda, porque eu né? já ouvi essa parte assim também, porque que Davi, até pelo fato de Davi ser, ele destaca assim como que ele é louro, né? Ele é baixinho e não é as características dos outros irmãos. E por que que quando Samuel chega, todos a família se reúne, né, para comer e Jessé não, é como se Davi não existisse. Ele não cita Davi e dizer assim, vamos esperar o filho mais novo, está faltando o filho mais novo. Samuel é que fala sobre isso, tu não tem outro irmão, outro filho? Aí que ele se refere a Davi e manda chamar. Uhum. Veja, essa interpretação também é equivocada. Eu vou explicar por quê. Porque se você estudar a história da redenção, a história da redenção, o que é a história da redenção? Então, assim, o grande problema do pessoal, e eu digo assim, com muito respeito, mas o grande problema que eu vejo do pessoal é que o pessoal quer fazer teologia ignorando o que a Bíblia ensina, no seu padrão, né? Por exemplo, quem é o filho mais velho lá da relação de Adão e Eva? Quem é o mais velho? Agora, Quem é? De Adão e Eva, quem é? agora me deu um branco aqui. É Caim, né? Caim, É o filho mais velho, né? é. Quem é o filho mais novo? Abel. Uma, Abel. Porque Abel nasce depois, né? São gêmeos, mas que um nasce depois do outro. Beleza. Caim vai e prevalece e mata Abel. No e processo da são história da gêmeos? redenção, É a né? primeira vez. São gêmeos? São gêmeos. Ah, eu não sabia disso. São gêmeos. Então, vamos lá. Você chega lá no processo lá do Novo Testamento, do Antigo Testamento, você vai encontrar quem agora? Jacó e Esaú. Gêmeos também. Gêmeos também. Gêmeos também. Pergunta: quem é o mais velho? Esaú. Quem é o mais Esaú, novo? Jacó. é. Né? Mas no processo, quem recebe a bênção e passa a ser o primeiro? Jacó. Jacó. Entende? Então, você vai estudando a história da redenção, o mais velho. Lembra na história dos dois filhos perdidos lá, Jesus contando a parábola? Dos dois filhos perdidos, né? Sim, Né? é. Quem é abençoado? O mais novo. O mais velho, não. Você vai ver isso na história da redenção, né? No processo pactual. Então, o que é que acontece no E, caso de de certa forma, eu vejo assim que o mais velho era abençoado também. Ele estava ali com o pai o tempo todo, mas em nenhum momento a gente vê ele citar meu pai, era diferente. O outro não, o outro diz, na casa do meu pai, a abundância, vou voltar para casa. É Não é diferente do isso. mais velho. Não, esse é o ponto. Esse é o ponto. O mais velho, o mais novo, ele, quando pega a herança, é como se o pai quisesse que o pai morresse. Naquele Isso é contexto, né? verdade. Que É, ninguém dá herança para quem está pai é, vivo, não deixa ele queria herança. que o pai morresse, na verdade era isso, né? Que o pai morresse. Essa é a herança. Mas o foco que eu quero colocar aqui é por que Jessé não apresentou Davi.
Porque na tradição judaica é sempre o mais velho. A tradição judaica sempre é o mais velho. E Deus, ele quebra toda a tradição quando ele coloca o mais novo, seguindo a história da redenção. Da redenção. Entende? Então, ele sempre coloca o mais novo, ele não coloca o mais velho, né? Vamos lá, pega lá Arão e Moisés. Quem é mais velho? Arão. É. Mas é interessante isso, eu não tinha observado isso. Né? Então, quando chega lá, ele começa, e o Senhor vai dizer, ele olha primeiro para Abinadab e diz assim, rapaz, esse é forte e tal. Certamente será um rei. Deus fala para ele, não é esse. Aí vai para um, vai para outro, 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 vai para outro. Quando chega no último, que é o mais novo, que era o responsável, o mais novo era responsável para cuidar do gado, Do rebanho, é? do rebanho. Era o mais novo que cuidava disso. Né? Isso é importante ser ressaltado. Não é que Jessé desprezava Davi, porque Davi era era fruto de um adultério. Não. A estrutura social da época era assim, funcionava dessa maneira. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, é importante a gente saber disso, né? E lembre-se que os filhos de Jessé, todos eles eram guerreiros do exército. Então, só Davi estava em casa, porque ele não tinha idade para estar no exército. No exército. Tanto fato é isso é fato, que o Davi, quando ele se apresenta, Saul, ele fica surpreso com aquilo. Você é um menino, você é um garoto, né? E aí ele conta os bem-feitos que Deus fez através dele, né? É verdade. Então, assim, eu descarto essa interpretação porque ela não faz justiça nem ao personagem bíblico chamado Davi, não faz justiça à história da redenção e ela ignora como o texto hebraico é construído. O texto hebraico muito claramente deixa bem claro que está falando do pecado da iniquidade herdada, né? E não de um ato adultério. Né? Isso aí é uma interpretação extremamente fora de nexo, isso aí, fora de nexo. Ok? Mais alguma outra colocação, gente? Vamos seguir aqui. Não, professor, pode seguir. Vamos seguir, né? Então, primeiro, tem a oração, restauração individual, ato de Deus, né? Ele pede para que Deus faça isso. A confissão é um ato de Davi. A purificação do pecado e o coração renovado é um ato de Deus. O compromisso de servir a Deus é um ato de Davi. E a oração por restauração, ou seja, a resposta dessa oração, é um ato de Deus. Ok? Seguindo. Salmos de louvor e agradecimento. 3 elementos nos salmos de louvor. Primeiro, eles abrem com um chamado para louvar o Senhor. Geralmente dão motivos para o louvor. E eles encerram com um apelo ao louvor, muitas vezes ecoando a própria introdução. Então, Salmo 100, eu tenho o título, um salmo de ações de graças, chamado a louvar a Deus, celebrar a Deus com júbilo, Deus das terras, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico. As razões, saber que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e não a nós mesmos. Somos o povo seu, ovelha do seu pasto, chamado para o louvor novamente, né? Entrar pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai e o bendizei o seu nome. E a razão, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Bruce Walker, ele descreve o salmo de reconhecimento como aquele que o orador reconhece que Deus fez por ele. Então, o salmo de reconhecimento. Salmo 107. Louvar o Senhor, porque ele é bom, porque ele, sua habilidade dura para sempre. Digamos os redimidos ao Senhor, os que remiu da mão do inimigo, os que congregou sobre a terra do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam a cidade para habitarem, famintos e sedentos, a sua alma deles se desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito para que não irem a uma cidade para irem a uma cidade de habitação. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas,
para que os filhos dos homens. Então, aqui você tem, ele repete o versículo 15, versículo 21, versículo 31, versículo 8. Então, um salmo que vai reconhecer a grandeza e as maravilhas de Deus para com os filhos dos homens. Então, eu tenho salmo de lamento. O que é que eu tenho? Salmo de lamento, pede a Deus para salvar. Salmo de agradecimento, testifica que Deus salvou. Salmo de confiança. Eles não são um tipo de literário de salmo específico, eles refletem um clima de confiança no Senhor, e eles falam de Deus na terceira pessoa. Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Certamente a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alguma pergunta aqui nessa primeira parte de Salmos? Não, Não, né? Que horas tem aí, Dalmaci? são 20h17. E a gente encerra a aula aqui e eu É. gravo as próximas aulas. Porque ainda tem Eclesiastes aqui. Quer estudar Eclesiastes ou deixar para eu gravar e colocar lá? Grave e deixe lá. O senhor vai deixar esse resumo aí também, né? Vou deixar Pra assim. gente? Vou deixar lá. Pronto. Ah, então eu Ok? gostei. Eu amei esse resumo aí. Muito bem. Esse esboço. Ok. Muito bem, então a gente se vê na próxima aula, né? Com a graça de Deus. Espero. A prova de vocês vai abrir quando, Dalmaci? E a professora disse que ia entrar, né? A professora Valdete. É, mas eu falei que a aula termina 9 horas. Uhum. Então não tem como entrar mais, né? É. Já tem 2 horas de aula. Ai, essa matéria dela é complicada. É mesmo? É porque é um ensaio para o TCC. É do TCC, né? É no mesmo estilo, com todas as regras e tudo. Ah, a gente já fez dois, esse vai ser o terceiro, ainda tem mais um. São 4. Ai, então tá certo, professor. Então Então, a gente boa se vê na noite. próxima aula, então, viu? Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Melhoras para o seu filho. Obrigado, meu irmão.